TV Com entrevista recebendo hoje o comandante da Marinha Mercante, professor Wesley Culier, que está aqui conosco. Professor, aquele caso que nós contamos agora há pouco, o senhor trouxe o exemplo de um marinheiro que passou mal no navio petroleiro, acabou falecendo a bordo. Eu queria retomar essa história. O corpo foi lançado ao mar? Sim. Isso é uma tradição? É uma tradição. Ele faleceu às 5h40 e de início nós tentamos portos do Golfo Pérsico, inclusive ali Dubai, que ainda não era o que é hoje, e diversos outros portos, nenhum aceitava, nenhum aceitou. Primeiro, é difícil se aceitar porque há um cacoete antigo de achar que tudo que vem do mar vem com coisa desconhecida. Então, eles têm receio de vir com alguma moléstia que lá não tenha. Entendi. E, segundo lugar, para eles, nós somos infiéis, porque não somos da religião dele. Então, era um corpo que era para ir direto para o aeroporto, mas ele teria que sair de bordo. Se fosse num caixão, teriam que levar, porque a bordo não tem caixão. E eles rejeitaram. E nós ficamos nisso o tempo todo, e o comandante tentando, se desgastou muito, chegou a um ponto que ele ficou muito nervoso. E, enquanto isso, preparou-se uma espécie de um local para ele ser velado pelos colegas, até vela apareceu, e a noite chegou, o expediente na empresa terminou e o comandante que teve que tomar a decisão sozinho. Eu fui encarregado de fazer o inventário, ver roupas, aliança, quanto ele tinha, documentos e tal, lançar tudo. Fizemos o termo de falecimento a bordo e o comandante, vamos ter que fazer o lançamento ao mar. E a tradição é essa, arranja-se uma prancha, coloca-se na balaustrada, onde o corrimão do navio, e geralmente, pelo menos eu tive ideia, mandei cobrir com bandeira nacional, amarra-se, isso é que é o lado triste, amarra-se, veste-se o corpo, enrola-se numa lona bem forte, bem grossa, e amarra-se aos pés um pedaço de ferro para que ele não flutue. Sim, claro. Né? Seria muito pior. Claro. E quando eu estava fazendo um curso na Escola Superior de Guerra, de Política e Estratégia, eles pediram para escrever experiência, eu escrevi. E eu terminei o artigo dizendo assim, o barulho, o baque do seu corpo na água até hoje não esqueci. Realmente não esqueci, Renato. Eram 11 horas da noite, o navio deu os 3 apitos e o comandante não estava presente porque ele não aguentou, ele perguntou quem você faz, Culier, quem faz a entrega da alma dele. Eu peguei a Bíblia e rezamos e lançamos o corpo ao mar. O que é que nós ficamos dele? Com um saco de pertences, e aí eu resolvi ir na carta náutica, onde a gente marca onde o navio está fundeado. Eu resolvi marcar com uma cruz o local e dobrei a bandeira e disse, comandante, vamos dar isso para a família? Ele disse, vamos quando chegar. 22 dias depois nós chegamos a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, o único porto que pegava o navio, de tão grande que ele é. E a família veio, vieram 2 filhas entrando e disseram, quero ver meu pai, quero ver meu pai. Muito triste, viu? Agora, eu não conhecia essa história e também não conhecia essa tradição. Sim. Ainda hoje, quando há falecimento a bordo, o corpo é lançado ao mar, mas a família, o direito ao corpo, enfim, né? Hoje, com a globalização, é mais fácil você entregar o corpo. Eu tive um primo, e eu conto no livro Mar de Memórias, que ele ia ser meu padrinho de casamento. E ele despediu-se da esposa com 40 e poucos anos, na época em que o ano marítimo era 255 dias embarcado, dava um ano. Então, um homem com 40 e poucos anos já podia se aposentar. Ele disse, eu vou fazer minha última viagem. Não se fala isso. Ele fez a última viagem, foi dar um exercício de incêndio a bordo e aconteceu um fato, ele salvou a tripulação toda, mas ele morreu. Como estavam perto das Ilhas Canárias, Açores, por ali, o imediato assumiu o comando, entrou em contato, aceitaram, entrou no porto, colocaram num caixão especial e veio e a família viu só o rosto dele, que deixaram aberto só o rosto dele. Ele estava machucado porque ele segurou, fez um esforço para salvar as outras pessoas. Agora, se você está no Golfo Pérsico, se você está a caminho do Japão, tranquilamente que... Mas o senhor é juiz, né? Então, já teve problema na justiça disso? Já. Recentemente, uma família, através de uma advogada, entrou com um pedido contestando isso, porque quando tomaram conhecimento já tinham lançado o corpo. Essa comunicação é feita por alguém da empresa que procura a família, que geralmente mora afastado. Quando vai dizer, já lançou o corpo ao mar. Né? E tem uma outra coisa interessante.
o comandante pode optar por colocar numa das 3 câmaras frigoríficas de bordo. O navio tem 3 câmaras frigoríficas. Uma é de verduras, outra é de leite, peixe, outra é de carne. Mas 5 horas da manhã no escuro, vai alguém lá trazer as coisas. E uma tem que ser esvaziada. Sim. Ele vai ouvir o companheiro falando, gemendo, vai ter alguma coisa. O marinheiro é muito preconceituoso. Pode fazer isso. Então, para a moral dos homens não baixar, ainda mais se for uma viagem de ida, a tendência é lançar ao mar. Agora, comandante, um navio desse porte, gigantesco, tem muita atividade para ser feita durante o dia? Como é que se passa o tempo? Tem. Todos têm o seu expediente traçado. O único que não tem um expediente traçado é o comandante, porque ele tem que estar atento a todo momento, ou preparado para estar, se ele acordar, ele tem que atender. Ele pode ser acordado no meio da noite com o oficial dizendo: tem um navio aqui, está para bater. E ele tem que sair do escuro e chegar lá e ver no escuro, porque a bordo é tudo apagado para a gente poder ver longe. Então, todos os outros têm regime de trabalho. O imediato, por exemplo, ele tira serviço de 8 às 17 horas, com 1 hora para almoço. Mas se ele é o subcomandante do navio, a todo momento, os oficiais, no caso, quando eu era oficial, tirava 4 horas de serviço, 8 de folga, 4 horas de serviço. Agora, veja só, um que pega de meia-noite às 4, depois ele vai dormir às 4, ele não acorda às 7, ele vai acordar quase 11. O almoço a bordo é 11 e o jantar a bordo é às 17 horas. Então, é uma rotina terrível. Claro. Agora, o senhor trabalhou no tempo em que não havia autossuficiência da Petrobras no petróleo. Nós buscávamos no exterior, né, para garantir o abastecimento aqui no Brasil. Eu sei que nós estamos aí num período eleitoral, então a gente tem que ter um certo cuidado, né, em função da legislação eleitoral. Agora, como é que o senhor vê essa situação hoje da Petrobras? Eu vejo muito entristecido, Renato, pelo seguinte: a Petrobras, quando completou 52 anos, deixou o Brasil autossuficiente em petróleo. Desses 52, eu trabalhei 26 anos, faltaram 3 meses, eu pedi demissão para ser magistrado, para ir para a magistratura. Na minha época, não tinha isso. Pode-se dizer que tinha, mas não aparecia, não tinha. O presidente da Petrobras, para quem não sabe, batia ponto. Todos batiam ponto a bordo, na Petrobras. Todos com ponto eletrônico. Quando eu saí de lá, era assim. O empregado podia ter até 30 horas de crédito ou de débito, mas na hora de sair de férias ele tinha que acertar isso. Então 30 é um excesso, é um exagero, nunca chegava. Mas 10, 12 horas, se passasse de 30 de débito, ela já tirava naquele mês. O presidente da Petrobras marcava a ida, ele podia ir para Brasília, falar com o ministro, marcava a ida e vinda. Não que ele tivesse que cumprir as 8 horas, porque ele podia estar cumprindo em outro local, fazendo algo muito mais relevante, mas havia isso. Eu fico muito triste com esses escândalos que colocaram a Petrobras para baixo. Professor Wesley Collier, comandante da Marinha Mercante, aqui conosco no TV Com Entrevista. Vamos para o intervalo e até já.